Bom dia. Prosseguindo a nossa meditação, nós estamos em Romanos 2. Lemos ontem até o capítulo 16. Prosseguimos hoje a partir do versículo 17. Romanos 2, versículo 17. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas obras excelentes porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que fosse chamado para ser um guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Ora, tu que levas o nome de judeu, nós vamos trazer isso hoje para a nossa realidade. Tu que levas o nome de evangélico, tu que levas o nome de crente, tu que levas o nome de servo de Deus, se fundamenta na palavra de Deus, se gloria em Deus, fala o nome de Deus, cita o nome do Senhor Jesus Cristo, que conhece a vontade de Deus e aprova as coisas boas que Deus faz. Você que conhece até com profundidade o Evangelho de Jesus Cristo e tem certeza do seu chamado, acredita no seu chamado, foi chamado para pregar o Evangelho, para ser exemplo, foi chamado para praticar a palavra de Deus, ensinar, orar, interceder, fazer missões, evangelismo. Você que acha que é um pastor, alguém que veio para cuidar do rebanho do Senhor, professor aqui, como diz, professor de criança, tem na lei expressa a expressão do maior conhecimento da verdade. Você tem certeza que foi chamado para ser guia de cego, luz para os que estão nas trevas? Pois então tu que tanto ensina aos outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. É uma vergonha. Mas hoje nós vemos, assistimos, presenciamos verdadeiras aberrações neste meio religioso, neste meio gospel, onde as pessoas citam o nome do Senhor, falam o nome do Senhor, mas cometem crimes. Sim, crimes contra o Evangelho. Esses que estão no altar, no púlpito, pregando, eles conhecem a verdade. Eles conhecem a palavra de Deus, prova tal que usa mesmo para distorcer. Eles distorcem a verdade. E para distorcer tem que conhecer. Eles sabem como mudar, como alterar, como transformar. Transformaram hoje o Evangelho do Senhor Jesus em comércio. É um mercantilismo. As negociadas. A concordância com o pecado, a tolerância com erro, com desobediência. As pessoas que estão na frente de templos, denominações, de igreja, conhecem a palavra de Deus, só que não pregam a palavra verdadeira, legítima. Não se permitem ser usada pelo Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo. Os púlpitos, os templos hoje nada mais é do que um trabalho para estes, onde a função
é arrecadar fundos. Não que eles desconheçam a verdade, não que eles não saibam que estão pecando, que errando. Eles têm conhecimento. Estão extorquindo o povo, criando campanhas milionárias com intento, com objetivo único de arrecadar fundos. Criam desafios, toleram o adultério, divórcio, homossexualismo, a roubalheira, a desonestidade, a mentira no meio dos seus rebanhos, desde que esses ofertem. Concorda com a prostituição, com a fornicação, desde que esses estejam frequentando os seus templos e ofertando. Falam em honestidade sendo desonestos. É isso que a palavra está dizendo, é isso que Romanos nos mostra. Acredita-se que são pastores, são guias, mas está conduzindo o rebanho para longe do Senhor. Eles não estão preocupados em conduzir as ovelhas ao Senhor, mas conduzir aos seus templos de extorquí-los. Versículo 21 diz assim: pois então tu que tanto ensina aos outros, porque não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que ensina que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abomina os ídolos, mas lhe rouba os templos. Uma vergonha. Hoje, pastores separar, divorciarem das suas esposas, casarem novamente. Isso é adultério. Está adulterando e levando as esposas ao adultério. Trazendo outras pessoas para o adultério. Os adultos não herdarão o reino do céu. Como combater o adultério se estão adulterando? Estão concordando, estão enchendo o templo de pecadores, mas não com a intenção de libertá-los do pecado, mas sim de trazer, acumular mais pecado. Jesus diz que esses não entram no reino e não permite que os outros entrem. Fala em honestidade, mas vive roubando, extorquindo. Fala contrário a imagens, mas em contrapartida cria objeto de adoração. Criando, vendendo, nem doando, vendendo toalhas, lencinho para as pessoas levar para ficar adorando. Palito, alianças, fitas. Vende um monte de objetos para as pessoas levarem para adorar. Como se naqueles objetos inanimados tivessem poder. Usando aquilo simplesmente de uma forma de arrecadar fundo. Tu que te orgulhas na lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei. Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei. Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os povos. O nome de Deus está sendo blasfemado entre os povos por causa dessas pessoas. Destes pregadores, destes enganadores. É normal os leigos, quem não conhece a palavra de Deus, criticar. No mundo profano critica. Ah não, é dar dinheiro para pastores. É enriquecer pastores. Eles falam porque eles assistem. Nós que estamos assistindo abismados pelas televisão, jornais de toda forma. Esses pregadores somente pedindo dinheiro, fazendo campanha, exigindo oferta, propondo, negociando, vendendo bênção. Estão profanando o nome do Senhor. Não entra no reino e nem deixe entrar. Porquanto a circuncisão tem valor se obedeceres à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Nós só podemos falar se realmente somos servos do Senhor, se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. O nosso coração está circuncidado se nós praticarmos a palavra de Deus. Se não praticarmos, não somos nada. Somos pecadores, pior do que os pecadores.
pior do que os ignorantes. Os ignorantes não conhecem, mas nós conhecemos, somos piores. Não é nada a circuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? Aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não se identificam como crente, como evangélico, como qualquer outra coisa, mas se vive, se pratica a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, são justos, são servos do Senhor, que mesmo no desconhecimento, na ignorância, eles praticam a palavra de Deus. Enquanto os que se dizem cristãos, conhecedores da palavra de Deus, as infringem as leis do Senhor. E aquele que por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita, a circuncisão é transgressor da lei. Aquele que não conhece a palavra de Deus, mas é praticante, mesmo na ignorância, condenará a estes, condena a estes, que conhecendo não praticam. Para o nosso horror, para a vergonha, nós vemos pessoas que se identificam como servos do Senhor, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, mas usando ela de maneira errada, extorquindo, mentindo, enganando, agindo totalmente contrário à palavra do Senhor. Para vergonha nossa. São transgressores da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem a verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Cristão, crente não é quem veste um terno ou um vestidão longo, ou porque não usa maquiagem e deixa os cabelos compridos. Cristão é quem vive a palavra de Deus, é quem pratica. Não é quem identifica, não é quem fala. Não é porque está em um tempo qualquer, não é porque está no púlpito, não é porque está cantando uma música qualquer ou um louvor qualquer. É quem vive a palavra, é quem pratica. Conheço pessoas que são mais crentes do que os crentes. Eu conheço pessoas que são muito mais tementes a Deus do que esses que dizem que são crentes, gostam de qualquer coisa. É praticar a palavra de Deus, é viver o Evangelho. E não esse modismo, onde hoje os pregadores, os pastores e outros tantos nomes se especializaram em criar shows atrativos, eventos para atrair as pessoas para os seus tempos, para se divertir, se emocionarem, se agradar e assim poderem ofertar, dizimar. Mas não prega a palavra verdadeira. Não condena o pecado. Não prega a salvação. Não chama ao arrependimento. Porque isso o povo não quer ouvir. Isso esvazia os templos. E eles não querem. A preocupação é manter templos cheios. É manter templos lotados. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Que vantagem pode haver então em ser judeu ou que utilidade existe na circuncisão? Aqui Jesus, o Paulo está falando na época do judeu. Hoje é a mesma equivalência, hoje nós estamos falando de crentes. Os conhecedores da lei. Assim como aquele judeu na época conhecia. Que vantagem então pode haver então entre ser judeu ou que utilidade existe na circuncisão? Qual a vantagem então em ser crente? Ser gospel, querer ser evangélico, ser qualquer coisa. Pelo nome? Se continuam fazendo coisas piores. Supostos pastores estão divorciando, estão casando de novo, estão cometendo adultério dentro do templo.
envolvendo com ovelhas. Isso não é certo. Qual a vantagem, então, de ser cristão se comete coisas até piores do que os profanos? Pior do que quem está no mundo. Que vantagem para ver, então, em ser judeu que utiliza a discussão? Muito em todo sentido. Primeiramente, porque os judeus foram confiar na palavra de Deus. Sendo assim, quem importa se algum desses judeus forem fiéis? A infidelidade deles conseguirá anular a fidelidade de Deus? Não é mesmo assim. Mesmo assim, tem muita vantagem na ser cristão. Porque, primeiro, a palavra de Deus nos foi confiada. Nós somos chamados para segui-la. Mesmo que muitos estão distorcendo o evangelho, estão adulterando a palavra de Deus. Mesmo que muitos estejam dando péssimo testemunho. Mesmo assim, a palavra de Deus nos foi confiada. Sendo assim, que importa que algum desses judeus foram infiéis, a infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Não. A infidelidade destes não consegue anular a fidelidade de Deus. Porque quando as ovelhas, pessoas, procuram servir, viver de acordo com a palavra de Deus, receberão o cumprimento da promessa. Independente de onde elas estão. Se elas estiverem buscando de coração, mesmo que esteja à sua frente um líder, um pastor hipócrita, mas se elas estiverem praticando a verdade, a promessa do Senhor se cumprirá. Absolutamente não seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque está escrito: para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando for julgado. Todos nós passaremos por julgamento, Senhor. Poderemos receber vitória, ou poderemos receber derrota. Derrota, vergonha eterna, morte eterna. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto para aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. Se mesmo nós sendo injustos, mesmo as pessoas sendo injustas, falhas, desobedientes, rebeldes, pecadoras, a justiça de Deus permanece firme. Deus continua fiel, a palavra dele se cumprindo, que independente de qualquer coisa, é impossível nós conseguirmos alterar a vontade de Deus. Nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, mas Deus não. A nossa injustiça ressalta. Todos nós conhecemos, por exemplo, a história do povo de Deus, dos hebreus, quando Deus os tirou eles da escravidão lá do Egito. As injustiças do povo egípcio, de Faraó, fez com que ressaltasse, aparecesse a justiça de Deus. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, porque sou condenado como pecador. Se voltando ao mesmo exemplo lá de Faraó, se as injustiças dele fez com que a justiça de Deus aparecesse, fosse um testemunho belo, maravilhoso, que serão contados, até hoje é contado, repetido inúmeras vezes, e será contado enquanto o mundo for mundo, porque através das injustiças deles, Deus operou aqueles milagres grandiosos lá no Egito. Então por que ele foi condenado? Se através da injustiça dele, a justiça de Deus apareceu. É essa a pergunta. É isso que Paulo está falando aqui. Falando, eu estou fazendo esse questionamento de acordo com a lógica humana. O porquê?
Vamos tentar entender isso? É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, porque sou condenado como pecador. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dissemos, pratiquemos o mal, para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação de tais é merecida. Independente de qualquer coisa, nós somos incapazes de anular a glória de Deus. Nós agimos de forma errada, agimos de maneira contrária à palavra dele. Ao nós agirmos assim, nós não vamos conseguir anular a justiça de Deus. Ao contrário. Mas já que nós desta maneira não conseguimos anular, mas fazermos com que o nome do Senhor seja ressaltado, então que façamos o bem, façamos justiça, para que de todas as maneiras o nome dele, além de ser ressaltado, nós possamos receber a nossa vitória. Porque agindo de outra maneira é derrota, é sofrimento, é morte eterna. É impossível anular a justiça, o poder de Deus. Se agirmos mal, esta maneira de nós agirmos, com nós citamos agora o exemplo do Faraó, vai servir para que o poder de Deus se manifeste. Nós agimos mal diante do Senhor, a nossa derrota, o nosso sofrimento servirá de testemunho para que todos saibam que a nossa rebeldia à palavra de Deus nos trouxe o mal. Mas se nós agirmos bem, agimos em conformidade com a palavra de Deus, o nosso testemunho de vitória servirá ainda mais para confirmar a justiça de Deus e nós obteremos vitória. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu como gentil estão todos subjugados pelo pecado. Todos nós. Nós nascemos no pecado. A nossa herança Adão. Herança através de Adão. Todos nós. Por isso nós temos que todos os dias procurar mais e mais nos entregarmos o Senhor, viver o Evangelho, pedir perdão, nos santificar. Ser santo, porque eu, Senhor, sou santo, da palavra dele. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, que de fato busque a Deus. Nascemos no pecado, nossa origem é o pecado. Não tem ninguém que pode falar de ser justificado, que ele justificou pelos seus atos, pelas ações. A nossa justiça vem de Deus. Quem nos deu a justiça foi Deus através de seu Filho Jesus. Nós somos justificados através de Jesus. Agora somos todos pecadores. Todos. Sensação. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar o sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. O mundo jaz no maligno. Infelizmente, eu sempre gosto de falar a respeito do nosso meio, do meio gospel. As pessoas têm uma preocupação excessiva em buscar realizações aqui, em buscar realizações no mundo. E hoje não tem, são tempos, denominações, pregadores especializados em concordarem com isso. As pessoas não conseguem entender que nós temos que agir como estrangeiros. Nós somos peregrinos aqui. Hoje as pessoas roubam, matam, mentem, enganam, adulteram.
querendo de toda maneira reinar, ter poder, ter força, são soberbos, são orgulhosos, mudam a palavra. A propósito, eu estou trazendo para a nossa realidade do cristianismo, apesar que na época Paulo aqui estava falando para os judeus, mesmo porque estavam pregando, ensinando, falando para eles, aqueles que tinham conhecimento da palavra de Deus. Hoje, nós simplesmente estamos falando para as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. A equivalência dos judeus daquela época somos nós hoje, os crentes, os evangélicos, esse gospel. São esses, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos a palavra de Deus. Paulo está falando para aqueles que tinham a palavra de Deus. E hoje, esses que têm a palavra de Deus, agem de maneira contrária à própria palavra de Deus, fazendo tudo as coisas erradas. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, e o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. A nossa salvação vem de Jesus. É de Jesus. Por nós mesmos não existe ninguém, absolutamente ninguém poderia ser salvo. Desde a nossa origem, pecado predomina em nós. A única solução foi Deus enviar o seu Filho amado para nos resgatar. Então ninguém pode se vangloriar, eu não posso vangloriar, falar que não sou pecador como qualquer. Mas eu busco a minha salvação em Jesus Cristo. Só para nós buscar a salvação em Jesus Cristo, nós temos que procurar nos moldar a Ele, nos chegar a Ele, nos envolver com Ele. Se nós estamos rejeitando essa salvação. Todo mundo tem que se sujeitar ao juiz de Deus. É Jesus. Ele virá ajudar. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Nós chegamos à conclusão de que somos pecadores. É da palavra de Deus. Não é por eu conhecer a palavra de Deus que me transforma em pessoa sem pecado. Ao contrário, todos nós somos pecadores. Ao contrário, a palavra de Deus serve para nos mostrar que somos pecadores. Ela me mostra que sou pecador. Exatamente por meio dela, chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Apareceu. É através do Senhor Jesus. Isso já muito antes foi revelado, foi mostrado pelo Senhor. Os profetas todos, Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos falavam, citavam que a resposta vinha de Jesus, que viria o Salvador, o Messias, que nós seríamos resgatados através de Jesus. Ele veio nos tirar dos pecados. Foi Ele que nos tirou dos pecados, que nos deu salvação. Vamos ler, vamos praticar a palavra de Deus. Amanhã nós repetiremos o versículo 21. Eu comecei a citar agora o 21, mas o tempo está esgotando. Amanhã repetiremos o versículo 21. Do capítulo 3. Por isso eu digo, gente, vamos buscar a resposta do nosso Senhor. A resposta está aqui. Não é acreditar no que o pregador fala. Vamos ler. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.